começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco pelas semifinais do Campeonato Carioca. De mais um treinamento do Flamengo nessa semana importante, antes de um clássico no próximo sábado, válido pela semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Newton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. O Danilo está fora da partida contra o Vasco. O Danilo, ele não vá pro jogo, assim como aconteceu em outros casos. E o Edmundo e o Eric Johnson falaram sobre o clássico. Já estão com medo do Flamengo? Embora há um clima de já ganhou aqui na cidade do Rio de Janeiro, aquela grande soberba que existe, né, em relação aos torcedores do Flamengo. Essa coisa de motivação, porque eu tô com a camisa do Vasco, porque é um clássico. O profissional, ele tem que estar motivado em todos os jogos. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais, nação, ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, vamos juntos aqui analisar toda a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco, a semifinal do Campeonato Carioca. E tem novidades na escalação, Danilo não vai para a partida. Tem informações importantes sobre o retorno do Pedro e a renovação de contrato com o Eric Pulgar. Chega aqui dando aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as informações do Flamengo no seu celular e no seu computador. Corre agora nos comentários e coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está em Brasília, no Pará, você está no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, Tocantins, Alagoas, Paraná, Santa Catarina. Coloca aí o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão espalhado por esse Brasil e pelo mundo. Se você está em outro país, coloca também aí o seu país. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as últimas informações do Mengão na manhã desta quinta-feira. Nação Rubro-Negra, quarta-feira de mais um treinamento do Flamengo nessa semana importante, antes de um clássico no próximo sábado, válido pela semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco no estádio Newton Santos. No treinamento de hoje, o Pedro, mais uma vez, esteve treinando parte da atividade no campo. Ele que está iniciando esse processo de recuperação já no gramado. Você vai conferir tudo isso e também um trecho da entrevista com o nosso lateral Guilherme Varela, que falou logo após a atividade. Se liga só. Vem, andou. Isso, boa, Rossi. Foi. Saiu centralizado ali, a baliza está curta. Andou, já pode começar a montar mais rasteira. Reposiciona, não tenta roubar. Tá, já vou soltar uma bolinha, agora pode ir. Boa, andou. Vai, isso, meu Digão, foi, uma, foi, boa lá, isso, boa, isso também, isso aí, boa, moleque, foi, vai, boa, isso, foi, Digão, a bola, Digão, boa, Léo, boa, Nando, sequência, Léo, foi, tem que pagar, isso, boa, Rossi, foi, funcionou, foi, boa, Digão, repete que vai pagar também, ô. Repete uma sequência aí, ô. Léo. O azul, trota até lá. Danilo, quando o último passar, vamos mudar e volta. Vai. Vem um atrás do outro, Vamos, ritmo bom, vamos. Vai. Trota até a estaca, vai soltando teu movimento. Vamos. Puxa lá atrás. Danilo, só olha a passada agora, tem outro estágio. Vai. Vamos, ritmo bom, bora, vai. Vai. Acelera agora um pouquinho, vamos. Vai, tira o dedo, vamos pra cada lado. Vamos. Vai, bora, vai. Acelera mais. Boa. Aumenta. Isso, vai. Um toque. Pode pegar.
Dá ritmo. Vem. Isso, vamos. Bora. Bora. Isso, Perna rápida. Vai voltando. Perna rápida. esquece. Não negocia treino, nunca. Vamos, vem. Agora um toque, muito bom, Danilo. Vamos. Vem. Vamos. Um toque na bola, vai. Boa. Vamos. Boa. Bora. Coordena, vai. Ritmo, Pedro. Boa, vai. Boa. Volta, boa, Rasca. Boa, Cleiton. Isso, Alex. Abre. Vai, Pique, abre. Boa. Isso. Abre, vai. Boa. Isso. Último encontro entre os times, vitória do Mengão por 2-0, gols de Bruno Henrique de pênalti e Everton Cebolinha já no final do segundo tempo. Agora, na semifinal do Carioca, segundo o lateral Varela, o valor do clássico segue o mesmo, assim como a expectativa de mais um duelo difícil. Jogar contra Vasco é um clássico forte, não só para nós, para os torcedores também, então tem que dar importância que esse jogo tem. Vasco hace um bom tempo que não consegue ganhar, mas é por um bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então a seriedade desse time é sempre vencer e sábado vamos por isso, para tentar vencer mais um jogo. É isso, nação, a gente vai ficando por aqui, lembrando que o Mengão volta a treinar aqui no Ninho do Urubu nesta quinta-feira. Tem mais 2 atividades ainda antes do clássico do próximo sábado contra o Vasco, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo, uma ótima notícia, o Pedro voltou a realizar trabalhos no gramado. A gente vai ver o VT e na volta nosso Vene Casagrande atualiza a gente sobre a previsão do retorno dele. Rodou. Uma imagem que traz alegria ao torcedor rubro-negro e que reacende a esperança de ver o camisa 9 em breve no campo. Pedro avançou na fase de recuperação da cirurgia do joelho esquerdo. Com a ajuda da equipe médica do clube, o atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo, além de atividades de mobilidade e força. Então nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama, e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom. O Flamengo planejava o retorno de Pedro em junho, próximo do início do Super Mundial de Clubes. No entanto, o jogador tem avançado constantemente na recuperação da lesão e vive a expectativa de jogar a partir de abril. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho, e com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. O atleta ainda não está liberado para fazer treinos com o grupo, mas se tudo der certo, isso não deve demorar a acontecer. Pedro está fora desde setembro do ano passado. Mesmo fora do gramado, ele teve a sua melhor média de gols da carreira em 2024. Com 32 gols em 45 partidas, o artilheiro, aliás, atingiu a marca de 0,7 gols por jogo. E o que o torcedor mais quer ver é o grande desempenho de Pedro de volta. O torcedor do Flamengo não tem mais tanta preocupação em relação ao Pedro, porque ele tá voltando, falta pouco agora, menos do que antes, com certeza, hein? Eu acho que a preocupação vai continuar, porque a gente não sabe como ele vai voltar, né, após essa lesão. A gente sabe que é um jogador, a gente tá falando de um jogador que é extremamente dedicado no processo de recuperação, tanto é que ele está voltando antes do prazo estipulado inicialmente, que era de cerca de 9 meses, mas se a gente for parar e analisar, ele operou em setembro e ele pode voltar em abril a treinar com os demais jogadores. Então são cerca aí de 7 meses. E, claro, isso graças ao trabalho dele, graças ao trabalho das pessoas que fizeram parte do departamento médico antigo do Flamengo e graças ao trabalho do atual departamento médico do Flamengo. Mas fica sempre aquela incógnita, né, de como o jogador vai voltar. A gente precisa avaliar esse retorno dele. Óbvio, se tratando de um jogador como Pedro, ele em alto nível, para mim é titular
titular absoluto no time do Flamengo. E estamos falando também de um jogador que seria titular na seleção brasileira, que ele se machucou com o técnico Dorival Júnior quando ele estava à disposição da seleção brasileira. Então acho que ele, estando bem, 100% fisicamente, titular absoluto. Como que vai fazer? O Felipe Luiz ele vai arrumar um esquema para poder colocar o Pedro. Eu, particularmente, colocaria o Pedro centralizado, Bruno Henrique aberto na ponta esquerda e Luiz Araújo na ponta direita. Esse seria o meu ataque com o Pedro 100%. Mas isso ainda vai demorar um pouquinho, né? A gente está falando de abril. Então o Pedro deve retornar aí nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Vene tem mais atualizações sobre o departamento médico do Flamengo, mas antes eu quero saber do Lucas Pedrosa como ele colocaria esse Flamengo com o Pedro retornando. Concordo, Nesses 131 milhões, se você ganhar, não sei o quê, ele voltando, performando, tudo ok. Sabe aquela que a gente estava fazendo esse exercício aqui? Justo, acho que seria isso mesmo. O Pedro como centroavante, o Bruno Henrique deslocado para a ponta esquerda e o Luiz Araújo na ponta direita, porque eu gosto muito do Luiz Araújo, mas não seria um problema eu jogar com o Plata ali também, que joga muito bem naquela posição, na ponta direita, é canhoto, puxa para dentro, bate também de fora da área, mas o Pedro é titular, gente. Não tem nenhum jogador que seja centroavante no Brasil que consiga jogar o que o Pedro joga. Hoje você tem o Memphis, o Yuri Alberto em uma ótima fase, o Igor Jesus teve uma ótima fase, mas o Pedro em condições normais, ele é o melhor 9 do Brasil. Eu acho que além de ter o Pedro à disposição, que a gente está falando de um craque, um centroavante que hoje não tem aí no futebol da América do Sul, eu acho que o retorno do Pedro dá a possibilidade do Felipe Luiz também mudar o esquema de jogo. Porque não necessariamente você pode jogar com 3 atacantes, você pode jogar com 2 atacantes, o Pedro e mais um, seja o Bruno Henrique, seja o Luiz Araújo, e aí você aumenta a quantidade de jogadores no meio de campo. Então essa possibilidade do Felipe Luiz melhorar e também mudar o esquema, também é uma contratação, digamos assim, porque atualmente, se a gente for parar e analisar, ele só tem o Juninho, e nem tem o Juninho, né, porque ele está lesionado. Então ele bota o Bruno Henrique ali improvisado. Então com o Pedro dá essa possibilidade dele mudar o esquema durante os jogos. Não precisa pensando num time titular. E o mais interessante do Felipe Luiz, ou Pedrosa, é exatamente isso. A gente não consegue cravar um esquema tático, tô falando em números, ele joga em tal esquema. Ele realmente é um cara que ele é flexível, ele joga muito em relação ao cenário que ele está encontrando e muda esse cenário de forma muito rápida e muito inteligente, porque ele faz uma leitura tática muito forte, não só do time dele, como do time adversário também, mas a gente consegue identificar um DNA ali, uma característica do time do Felipe Luiz. Isso é muito interessante para um treinador que ainda é muito jovem, né, ô Pedrosa? Eu acho que tudo isso tem a ver com a bagagem que ele acumulou como atleta. O perde e pressiona do Flamengo tem sido muito bem feito. Muitas vezes ele coloca até 4 jogadores para fazer essa marcação alta. Quando o Flamengo tem a bola, ele consegue também recomeçar o jogo. Quando eu digo isso, o Botafogo do Arthur Jorge fazia isso muito bem quando ele jogava a bola lá no John e aí os zagueiros abriam, o time ficava um pouco mais espaçado e trazia o adversário para o seu campo, para justamente você ter campo de transição para atacar. O Flamengo do Felipe Luiz tem feito isso também. Então é uma equipe muito bem treinada pelo Felipe Luiz. Claro, eu sempre cito isso aqui, ele deu a sorte e teve a competência, porque ele tem uma máquina na mão, um time que tem 20 jogadores de nível de seleção, seja brasileira, seja uruguaia, seja argentina e tudo mais. Agora, ele realmente está fazendo um bom trabalho desde o final do ano passado, é um cara que está mostrando a variação tática dentro e fora de campo também. Quando ele conversa com a gente, você vê que ele também consegue agregar bastante no quesito futebol brasileiro. Vene, além do Pedro, quais outras atualizações sobre o departamento médico do Flamengo você tem? Vamos lá, Michael, lesionado, só volta em março sem prazo de retorno. O Cebolinha acabou de sofrer mais uma lesão muscular. A boa notícia é que é uma lesão pequena, né? Vamos dizer aí que é de grau 1, ou seja, não vai ficar muito tempo longe dos gramados. O Juninho, Flamengo tenta deixar à disposição para o jogo já de sábado contra o Vasco da Gama, tal como o Alexandre. A boa notícia é o retorno do Ayrton Lucas. E aí muita gente fala assim, mas o Léo Pereira foi bem. Gente, o Ayrton Lucas ele é lateral esquerdo de ofício. O Léo Pereira ele quebrou um galho e quebra um galho muito bem feito. Verdade seja dita, tanto ele quanto o Varela. Então o ideal para o Felipe Luiz é que eles tenham um jogador daquela posição à disposição, que é o caso do Ayrton Lucas, caso não tenha o Alexandre ainda. Mas o ideal é que o Alexandre retorne, porque para mim é o titular absoluto na lateral esquerda. Mas mesmo eles retornando de lesão, eles jogam como titulares? Quem? O Ayrton Lucas? Se o Alexandre não ficar à disposição, o Ayrton Lucas é o titular. Ele tá voltando agora. Voltando agora, exatamente. Ele seria o titular mesmo com o Varela, que fez boas partidas. Mesmo com o Varela, exatamente. Entendi. E mesmo com o Léo Pereira também. Bom saber. Interessado.
Claro. Eu tô muito interessado. Não, e pelo que eu tenho aqui de estatística, no tapetinho Ayrton Lucas rende demais, sabia? Olha, Fernandinha, vou ser bem sincero, eu continuo com a mesma opinião que eu tinha aqui ontem. Eu não vejo uma justificativa plausível pro Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o estádio Newton Santos. Se fosse em São Januário, eu ia concordar plenamente, porque é a casa do Vasco, é ali que o Vasco se sente em casa. Mas a partir do momento que tira o jogo do Maracanã e leva para o Newton Santos, para, entre aspas, tirar o Flamengo da zona de conforto, os jogadores do Vasco também vão sair da zona de conforto. Então, o Flamengo perde, mas o Vasco também vai perder bastante. E nessa situação, nessa troca de estádio, eu acho que o Flamengo ainda vai sair ganhando. Tecnicamente falando, dentro de campo, vai ser muito melhor para o Flamengo. A gente está falando de um estilo de jogo que o técnico Felipe Luiz ama, que é uma transição rápida, um futebol intenso, e a grama sintética permite isso ao time do Flamengo. E não ao time do Vasco da Gama, que é um time extremamente mais lento, inclusive. Então, eu acho que o Vasco da Gama errou demais nessa decisão, e eu tenho a minha opinião. Quem mais perde é o torcedor, é o espetáculo. E eu falo por mim, no sábado de carnaval eu gostaria de ir ao Maracanã, eu estava programando para ir como torcedor. No Newton Santos eu não vou, o acesso é muito mais difícil, e aqui não é nenhuma crítica ao Newton Santos, é porque é muito mais complicado, não tem como. E além disso, se a gente for parar e analisar o valor dos ingressos, olha só, para mim foi uma decisão trágica, em todos os sentidos. Ah, porque os jogadores preferem. Mas será que talvez eles não queriam... Gente, eu tô aqui para causar o caos, tá? Será que eles não queriam exatamente isso? Você, como rubro-negro, você não vai no jogo, porque você tirou você da sua zona de conforto. O torcedor vascaíno também não vai. Tudo bem, proporcionalmente falando, vai dar tô olhando do lado do Vasco, e ainda tem o lado financeiro que o Pedrosa mencionou, com todo respeito ao Marcelo Santana. Aquilo ali me pareceu uma justificativa para o torcedor vascaíno, para a massa vascaína. Porque se a gente for botar na ponta do lápis, o Vasco da Gama vai sair no prejuízo. Essa conta rápida que só o Pedrosa faz aqui, gente, né? E assim, não, pode pegar... que a gente não faz. Fernandinha, o estádio Newton Santos já recebe menos torcedores, óbvio, a capacidade é menor. Sim. Com dois setores fechados, gente, não faz o menor sentido essa mudança. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que deveria ser no Maracanã. Mas eu sou um instrumento de briga. Fernanda, eu tenho que fazer essas brigadas. Seja no Newton Santos, seja no Maracanã, seja em Niterói, seja em Nárnia, o Flamengo é favorito para esse duelo. E sabe o que pode acontecer? O Flamengo vencer, ou até mesmo com um placar elástico, e isso virar deboche entre os torcedores. E o Vasco da Gama não ganhou nada levando esse jogo para o Newton Santos. Pelo contrário, perdeu tal como perdeu o Flamengo, mas eu acho que o grande perdedor nessa história toda é o torcedor, é o espetáculo. Estamos falando de um campeonato que já não tem muito, sabe, aquela paixão do torcedor atualmente, que os estádios estão vazios. Aí tem uma decisão como essa, eu lamento, mas eu entendo o Vasco. Eu acho que o Vasco, como mandante, ele pode levar o jogo para onde quiser, mas as justificativas, a mim, não me convenceram. Pra onde quiser, não. Pra onde porque quiser, onde ele queria, não pode. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa? Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem em todos os estádios do Brasil. O BEP ser incompetente de não conseguir garantir a segurança de São Januário é uma punição ao Vasco da Gama. Agora, eu vou concordar com a escolha do Newton Santos? Não vou concordar. Eu vou concordar com o absurdo e com a narrativa do BEP de que lá não é possível ter a segurança e o Vasco sempre é punido por não conseguir jogar na sua casa. Eu também não vou concordar. Isso eu concordo. O Vasco está sempre sendo prejudicado porque tem casa. O Vasco é prejudicado porque tem casa. Eu não consigo aceitar isso também. Olha só, nação, o Edmundo e o Eric Johnson falaram sobre o clássico, mas um detalhe muito importante da fala deles foi o seguinte: eles falaram que os torcedores do Mengão estão com uma soberba incrível de já ganhou. Cara, mas não é soberba, é análise. Olha só o que o Vasco tá jogando, olha só o que o Mengão tá jogando. Então, se olhar para os dois times, tudo bem, é clássico, mas se olhar a disparidade que está nesse momento, o Flamengo é muito favorito. Bom, mas vamos analisar o que eles falaram do clássico. Minha opinião é que sim, acho que o Vasco agiu corretamente, é um campo neutro e acho que isso pode tirar um pouco o Flamengo da sua zona de conforto, né? Embora seja um campo neutro, é uma grama sintética, é onde ambas as equipes não estão acostumadas a jogar, e acho que isso aí pode fazer com que o Vasco leve alguma vantagem, apesar do
confronto ser em 2 partidas, né, independente do resultado que aconteça no Maracanã, a classificação não vai estar resolvida. Acho que o Vasco vive um momento que ele pode acreditar, sonhar em chegar à final do Campeonato Carioca, porque aos poucos o Carille está conseguindo encontrar um time ideal, guardado as proporções, Zuccarello, Ryan, Felipe Coutinho, né? Esses jogadores estão crescendo, estão produzindo um pouco mais do que foi no início da temporada. O Verratti é um dos artilheiros do campeonato, se não o artilheiro maior, e acho que isso pode fazer alguma diferença, embora há um clima de já ganhou aqui na cidade do Rio de Janeiro, aquela grande soberba que existe, né, em relação aos torcedores do Flamengo, pelo fato do time deles ser um pouco melhor, eles vivem já um clima de já ganhou, e eu acho que isso deve mexer com os brilhos, né, de cada atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso deve mexer com o ambiente interno, porque acho que é uma oportunidade muito boa de mudar toda essa história. E hoje, pessoal, eu fiquei pensando se falava, não falava, mas milagres não são todos os dias que acontecem, né? E hoje o Globo Esporte fez uma matéria mostrando muitos dos gols que eu fiz contra o Flamengo. Isso é quase um milagre. Para mim é quase um milagre ver uma matéria positiva do Vasco no Globo Esporte, e principalmente minha. Eu por acaso assisti. Claro que no final eles deram uma alfinetada, como sempre. Não dá para fazer uma matéria minha com 100% de coisas boas, mas tá tudo certo. Pelo menos fizeram, tá bom? Cara, é claro que a gente tá falando de campo, ao invés de estar falando de futebol, né? Tá falando de campo porque a gente precisa tirar o Flamengo da zona de controle. Mas olha, sinceramente, o Flamengo tem um time muito qualificado. Eu não acredito que vai jogar menos porque está na grama sintética, que não é tão totalmente sintética. Eu não acredito que o Vasco vai jogar mais por causa disso. Eu acho que está tudo mais ou menos na minha cabeça, dentro daquele nosso propósito que vemos falando aqui no Mundo Ed, que é disposição, é vontade, é superar as nossas deficiências, as nossas limitações com uma vontade, com muita vontade de ganhar, porque o adversário fala, opa, que vontade é essa? Então, assim, para mim tanto faz se é aqui ou ali. Eu não acredito que um jogador profissional, ainda mais no mundo de hoje, onde várias vezes já jogaram em grama sintética, e quando estão de férias, principalmente os brasileiros, estão de férias, é pelada geral em grama sintética. Então até descalço tem gente que joga em grama sintética, porque o primeiro jogo pode decidir. O primeiro jogo é aquela coisa, você planta hoje para colher amanhã. Então você tem que plantar muito bem plantado hoje, que eu digo no primeiro jogo no sábado, para poder aí sim chegar no segundo jogo, tentar colher, porque se você plantou bem, você vai colher. E outra coisa, essa coisa de motivação, porque eu tô com a camisa do Vasco, porque é um clássico, cara, o profissional, ele tem que estar motivado em todos os jogos. Em todos os jogos. E é claro, concordo com você, em especial os jogos que fazem parte do folclore, fazem parte de uma história. E a gente está falando de uma história de um clássico de milhões. Um clássico onde verdadeiramente você ia para o Maracanã, e aí eu posso falar por mim, e a gente não sabia quem ia ganhar. Eu acho que o Vasco está favorito, mas o Flamengo é fogo. O Flamengo está favorito, mas o Vasco é fogo. Então, assim, hoje, o que pode superar, na minha humilde opinião, é verdadeiramente a vontade de ganhar do vestiário até o final, no apito final do segundo tempo, que deve ser lá para os 50 minutos do segundo tempo. Nação, já comenta muito aí embaixo, escreve aí nos comentários aí o que você achou. O Vasco tem chance ainda com o Flamengo? Bom, vamos ver. Olha, uma informação muito importante é sobre o jogador Danilo. Parece que o Flamengo o técnico Felipe Luiz vai poupar o Danilo para a primeira partida contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Vamos juntos analisar. Os comentaristas do programa da Placar TV falaram sobre isso, sobre essa possível movimentação que vai acontecer no elenco do Flamengo. É uma recuperação, né, que vai acontecer aí para o Danilo
ele não vai jogar essa partida aí contra o Vasco. Será mesmo que o Felipe Luiz vai fazer mudanças no Mengão? Eu perguntei pra uma pessoa aqui e o que essa pessoa me disse foi o seguinte, que realmente está acontecendo esse controle de carga em cima do Danilo. Me disseram que ainda não tem nada definido, mas que talvez ele não vá para o jogo, assim como aconteceu em outros casos. Então, de fato, essa situação do Danilo aí, realmente ele é dúvida e acredito que não estará à disposição mesmo para esse jogo da primeira semifinal diante do Vasco da Gama. Isso aí tem a ver com... Raiz, isso aí tem a ver com a questão do gramado sintético, tá? Pode ter certeza. Existe aí uma dosagem em relação aos jogadores do Flamengo, quando os atletas, o Fernando Sasaki, que é o chefe do departamento médico do Flamengo, hoje conversou com jornalistas ali na sala de imprensa, ele explicou algumas situações, inclusive esse controle de carga, tá? E ele citou aqui especialmente pelo momento da temporada. Como é início de temporada, a temporada é longa, terão muitos jogos pela frente. Quando o atleta hoje sente um desconfortozinho, ele já é poupado, né? O Flamengo entende que não há necessidade de colocá-lo em campo, arriscar, de repente agravar uma situação neste momento da temporada. Se fosse um outro momento da temporada, fosse um momento mais decisivo, mais importante da temporada, digamos assim, provavelmente o Danilo estaria confirmado, estaria à disposição, assim como outros jogadores também. Mas como não é o caso, o trabalho do Departamento Médico do Flamengo junto com a Comissão Técnica tem sido nessa pegada, tá, pessoal? Numa pegada de qualquer desconforto, qualquer coisa, não precisa forçar agora, tira do jogo, e é isso que provavelmente vai acontecer com o Danilo também. Agora, Ilan, uma informação importante, o Marcelo Santana, até o Pedrosa trouxe aqui, disse que fez contato com o Flamengo para falar a respeito da situação do Maracanã, isso no domingo. Eu perguntei para o Deco Rosman, que é o diretor de Relações Externas do Flamengo, é o responsável por isso, e ele disse que com ele não houve nenhum contato do Flamengo. Ele ainda frisou... Do Vasco. Do Vasco com o Flamengo. Não houve nenhum contato do Flamengo, você falou, do contato do Vasco com o Flamengo. Marcelo Santana, que é o diretor, dirigente do Vasco, ele disse que houve um contato com o Flamengo. Sim, você falou do Rossmann, que ele falou que não teve, né? Não teve nenhum contato com o Flamengo, do Vasco com o Flamengo, não houve. O Deco disse isso. Ele disse que o Vasco, a diretoria do Vasco estava falando muito em antiga diretoria do Flamengo, em relação à relação que eles tinham, que era uma relação ruim com a antiga diretoria. Eu perguntei também às pessoas do Maracanã se houve algum contato do Vasco diretamente com o Maracanã para saber sobre a utilização para a semifinal e etc. O que eu soube é que nenhum pedido do Vasco chegou ao Maracanã, né? Houve um contato no domingo à tarde feito com o Maracanã para perguntar, caso o jogo fosse no Maracanã, como seria a utilização da biometria facial, tá? Essa aí foi a informação que eu recebi do Maracanã. Também não houve esse contato com o diretor de Relações Externas. A gente vai continuar buscando para saber com quem foi exatamente esse contato que é citado pelo Marcelo Santana. Ilan. Tá bom. Então, em relação ao Danilo, ao que parece, tá fora, né? A chance dele tá fora é muito grande, né, Papa? E eu já falei, essa questão aí do controle de carga, isso aí vai ser feito também analisando o piso que vai jogar. Pode ter certeza. Inclusive, tem jogadores na MLS e tem no contrato que eles não podem atuar em gramado sintético. Já houve os jogadores do Flamengo agora, inclusive a gente acabou de ver o Varela falando dessa contradição. Eles não queriam jogar, falaram que não queriam jogar no sintético, agora querem jogar. O Danilo, acredito eu, como o Sasaki foi conversar com a gente, a Raíza estava lá também hoje, foi conversar com a gente e falou, a gente vai tomar cuidados, principalmente quando for algo que ainda tem, que não tem tanta importância para o restante da temporada, né? Tudo vai ser avaliado, a importância de cada jogo, é o que ele falou. Se fosse um jogo, ele falou exatamente isso, né, Raíza? Que se fosse um jogo, por exemplo, de Libertadores, ele ia tentar um esforço maior para ter em campo todo mundo. Agora, quando você tem ali um jogo, por exemplo, é semifinal de Carioca, mas é Carioca. Você podendo comprometer a temporada de um jogador, ou do próprio Flamengo,
ele vai pensar nessa questão de fazer esse controle de carga. Agora, o poupar mudou de nome, né? Controle de carga. Fala, Raíza. O Papa, é importante destacar aqui que nesse papo do Sasaki lá com os jornalistas, né, ele deixou claro que não há, de fato, estudos que comprovem que há um aumento de lesões em gramados sintéticos, tá? Ele também destacou que é melhor você jogar no gramado sintético do que você jogar num gramado esburacado, num gramado ruim. Agora que, obviamente, entre uma grama boa, ótima e um gramado sintético, o melhor é você jogar numa grama natural. Mas é importante a gente falar isso porque é o chefe do departamento médico do Flamengo tá falando que, de fato, não há comprovações de que o número de lesões aumentam em gramado sintético. O que ele destacou é que pode ser, tá, nada comprovado, que haja um problema maior em relação a torções, tá? Por conta do fato de ser uma grama mais dura, tá? Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Agora é o seguinte, vai nos comentários rapidinho e coloca aí já o seu palpite para a partida de Vasco e Flamengo, primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Coloca aí nos comentários. Eu vou dizer uma coisa para você. Se o Vasco vir com a mesma atitude que veio contra o Flamengo na partida que tivemos aí pelo Campeonato Carioca, vai ser outra pancada que ele vai levar do Flamengo. Outra pancada vai levar do Flamengo. Nós não vimos nenhuma evolução ainda no time do Vasco. O técnico Carille tá fazendo movimentações aí, tá chegando reforço no Vasco, mas até o momento não tem nada de diferente do que aquele Vasco que a gente viu levar um sapeca iaiá do Flamengo, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa partida vai ser mais uma partida onde o Felipe Luiz vai dar uma aula de tática em cima do Vasco. Eu acho, na minha opinião, que vai dar Flamengo 3-0, já acaba de vez com as possibilidades, chances do Vasco poder se classificar para uma possível final de Campeonato Carioca. Eu já deixo meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 3-0 em cima do Vasco na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Agora corre nos comentários e coloca aí também o seu palpite. E aí? Eu não estou dizendo que já ganhou, que não é soberba não, é análise. Se vermos o que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo, a evolução que o Flamengo está tendo, a disparidade que aconteceu naquela partida contra o Vasco, meu amigo, vai ser outra pancada. Flamengo 3, Vasco 0. Esse é o meu palpite para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam de dar aquela moral, deixar o seu like. Se você não é inscrito, verifica aqui embaixo no YouTube se você está inscrito aqui no nosso canal e ative o sino das notificações. É muito importante você ativar o sino das notificações e colocar a opção todas. Assim, sempre que a gente postar algum vídeo, uma informação importante do Flamengo, você vai estar recebendo aí no seu celular e no seu computador, tá bom, nação? Grande abraço, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, uma ótima quinta-feira para todos vocês e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Mengão, nós vamos trazendo aqui no canal Meu Mengão React para vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.